Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu vou fazer o último vídeo. Quem tem acompanhado aí e viu os dois vídeos anteriores, nós vamos para o terceiro, onde o tema é estratégias que o diabo usa para impedir o crescimento, o progresso, o aumento, a multiplicação do povo de Deus. O terceiro é, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Nós vimos que o Faraó, vendo que o povo era mais forte, mais poderoso do que ele fez uma lei onde começou a escravizar o povo e afligir o povo, com o propósito de que eles não se multiplicassem e aumentassem. Ele fez o povo servir com dureza, ele oprimiu o povo. Ele tentou distrair o povo para que não crescesse e aumentasse, mas de nada adiantou. Porque quanto mais o povo era oprimido, quanto mais o povo era afligido, eles cresciam. Aí ele vai para a segunda estratégia, que foi querer usar as parteiras, para que quando elas fossem ajudar as mulheres que fossem dar à luz, se nascesse filho homem, elas deveriam matá-los. Mas elas não obedeceram àquela lei maligna, não temeram o rei, mas obedeceram a Deus, foram corajosas e fizeram muitas crianças vir ao mundo. E elas não foram punidas por Faraó, Deus não permitiu. E Deus as honrou pela coragem delas. Que ministério lindo de Sifra e Puá. E Deus as abençoou. E o povo se multiplicou. Porque o povo tem a bênção de Deus. Agora, o que Faraó faz sendo usado por Satanás? Ele se sentia ameaçado, ele ficava com medo dos levantes, e aí ele usa de uma lei maligna, mas uma lei nacional, onde o povo, todo o povo, que visse algum menino recém-nascido, deveria jogá-lo no rio. Vamos imaginar aqui a cena de quando a mulher descobre que está grávida. Ela dá notícia para o marido, sabendo de uma lei dessa, uma lei nacional. Imagina o medo, o desespero desses pais, e principalmente da mãe. Eu fico imaginando elas caminhando pelas ruas, e os egípcios olhando, e sabendo que aquela pessoa está grávida, que iria gerar, e iria nascer a criança. Os olhos dos egípcios ficavam sobre essas mulheres. Imagine que cena, que terror, que lei maligna e satânica. E diz a palavra que, infelizmente, irmãos, isso aconteceu. Quando eles souberam que nasciam meninos, homens, eles lançavam no rio e cometiam essa crueldade maligna e satânica. Tudo porque não queria que o povo se multiplicasse e crescesse. Isso dá uma ira no diabo, que o povo de Deus cresça, que o povo de Deus prospere, que as pessoas avancem, que o ministério cresça, que ela frutifique, que a casa frutifique, onde ela trabalha. O inimigo não se contenta com isto. Ele vai usar de maldades, vai usar pessoas que vão endurecer os seus corações,
com medo de um levante, com medo de perder o cargo. E por isso que usou de opressão, de uma lei injusta como essa. Sabemos que na época de Cristo, quando ele nasceu, Herodes fez a mesma coisa. Para atingir Jesus, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Em toda a história, o diabo sempre usou pessoas para ferir as crianças, para maltratar as crianças. Nos dias de hoje não é diferente. Ele não quer que as crianças tenham um bom ensinamento, uma boa educação. Ele quer dominá-las e controlá-las, se não tirá-las de cena. É uma lei maligna e o aborto. Tem alguns países que o aborto é liberado. E isso é muito triste. Infelizmente, tem muita gente usada pelo maligno para fazer maldade. E tudo por causa de status, de poder. O inimigo, ele não vai parar. Ele vai continuar. Mas eu quero dizer para você que não desista. Deus sempre tem uma saída. Diz a palavra no capítulo 2, versículo 1 em diante. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Que situação! Joquebede, a mãe de Moisés. Irmãos, escondeu esse menino por 3 meses. Que desespero. Imagine quando o menino começou a chorar. Que recém-nascido chora. Imagine, irmãos, que situação difícil. 3 meses. Ele era bonito, formoso, diz a palavra. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. O que essa mãe fez? Ela sabia que a qualquer hora, a qualquer momento, ela seria descoberta, que o menino estava crescendo. Até eles seriam punidos com a morte. Mas eu creio que ela foi dirigida por Deus. E ela pega o menino, não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e colocou o menino no rio. E diz a palavra, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aqui é a Miriam, que ficou de longe observando o que iria acontecer. Imagine a expectativa, mas também a tristeza. Imagine quando a mãe colocou aquele menino no rio. Quem tem um filho sabe o que eu estou falando. Que dor. Mas Deus deu uma direção. Deus estava no controle, Deus estava cuidando. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Que coisa linda, hein, pessoal? Como Deus trabalha. O que Deus fez? Colocou no coração dela, fez com que aquele menino, que é Moisés, ficasse 3 meses dentro de casa. E eu creio que Deus fez um milagre quando o menino chorava. O povo egípcio não ouvia. Porque eu creio em milagres, o sobrenatural, assim como Deus fez na época de Eliseu, quando ele estava cercado pelos soldados inimigos. E ele orou: Senhor, fere essa gente de cegueira. Eu creio, irmãos, no sobrenatural.
Deus toca no coração dela, da mãe que coloca a criança lá no rio. A Miriam fica de longe. E Deus sabia a hora certa que a filha de Faraó desceria ao rio para se lavar. E ela olha aquele menino, olha como Deus prepara. E vê que menino bonito, que o menino chorava. E ela sabia que era filha dos hebreus, do povo de Deus. E ela moveu-se de íntima compaixão. Só pode ser Deus, irmãos. Deus está no controle. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, perdão, eu pulei aqui o 6. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos hebreus é este, o 7. Então disse sua irmã, a irmã de quem? De Moisés, a Miriam, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Olha como que Deus trabalha. Glória a Deus. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Louvado seja o nome de Jesus. O Faraó não conseguiu seu intento. Pelo contrário, Deus transformou a maldição em bênção. Deus fez com que um do seu próprio povo, do seu próprio palácio, da sua própria família, cuidasse de Moisés. E quem criou Moisés foi a própria mãe e ainda recebeu salário. Olha o que Deus faz, pessoal. E sabemos que ele foi o líder do povo de Israel para libertar o povo hebreu. Na época era hebreu, né? Israel veio depois de Jacó. Essa nomenclatura. Que forte isso. Irmãos, você tem a bênção de Deus. Fica firme. Deus sempre tem um escape, Deus tem uma saída. O inimigo não quer que você prospere ministerialmente, não quer que você cresça. Por isso que vai te lançar, às vezes, na humilhação. Vai falar mal da sua reputação. Vai te lançar numa fornalha de fogo, na cova dos leões. Vai tentar fazer de tudo para tirar você de cena. Mas aí Deus está no controle. Ô, irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Você conhece a história. A libertação do povo de Deus através de Moisés. O inimigo não consegue parar o povo de Deus. O inimigo não consegue parar o evangelho. O inimigo não consegue, irmãos. Por isso fica firme. Sempre vai ter honra de Deus no final. Deus não perdeu o controle da sua vida. Esta é a mensagem. Em nome de Jesus. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe e te guarde. E nunca perca a esperança. Fique na paz.